glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Aleluia. Que amor é esse, né, que Deus tem por cada um de nós, né? Entregar ali o seu único filho para morrer por cada um de nós, para nos dar o direito à salvação, nos dar o direito de poder viver a eternidade com o Senhor. Alguém deseja viver a eternidade com Deus aí em nome de Jesus? Basta, né, nós escolhermos isso para nós, né? De repente a gente fala, poxa, mas parece difícil. Não, irmão, é uma questão de escolha. Ou nós escolhemos estar com Deus, ou escolhemos a não estar com Deus. Então, se você escolher estar na presença do Senhor, estar buscando Ele, estar realmente buscando pela presença dEle, pode ter certeza que você vai viver a eternidade com o Senhor, amém? Nós vamos nos ver, né, na presença de Deus, glorificando, exaltando e bendizendo aí o nome do Senhor, amém? Pode se assentar, aleluia. Você trouxe a sua Bíblia aí nessa noite? Quem trouxe Bíblia aí, irmão? Aleluia. Abra ela no Evangelho de João, capítulo de número 5. Aleluia. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo número 5. Quero compartilhar aqui de um trecho da palavra do Senhor, bastante conhecido. Creio que você já ouviu alguma ministração falando justamente sobre isso, mas como a palavra do Senhor se renova a cada manhã, né, como diz a Bíblia, então eu tenho certeza que Deus vai falar com você nessa noite em nome de Jesus. Esteja disposto, esteja disponível, né? Que o seu coração possa estar totalmente aberto para que a palavra de Deus possa entrar na sua vida, possa ministrar a sua vida, porque eu tenho certeza que você vai ser impactado por Deus nessa noite em nome de Jesus, amém? Aleluia, que você possa crer nisso em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 5, versículo de número 1, a palavra do Senhor declara assim, João, capítulo 5, versículo 1, amém? Quem achou pode dar um glória a Deus aí, igreja? Amém. Então diz assim a palavra do Senhor: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas, e o primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, amém? Aleluia. Feche seus olhos nesse momento. Quero fazer uma oração junto com você. Senhor, no nome de Jesus, que nós oramos, Senhor, ó Pai, nesse momento, Pai. Oh Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos pela sua presença, Senhor, nesse local, Senhor. Nós clamamos, Senhor, para que o Senhor não venha deixar, Senhor, que nenhuma interferência do inimigo, Pai, possa, Senhor, ó Pai, atrapalhar aquilo que o Senhor tem a ministrar, Senhor, nas nossas vidas nessa noite. Senhor, Hadash, Sedei, Calabria, Subedei, Canabria, Shai. Senhor, é no nome de Jesus que nós invocamos, Senhor, pela sua presença, Senhor. Nós invocamos a Ti porque nós acreditamos, Senhor, que o Senhor é um Deus que pode realizar grandes milagres, grandes maravilhas, Senhor, no nosso meio, Pai. Por isso estamos aqui, meu Deus, nesse propósito, nessa campanha, nessa terça-feira, Senhor. Oh Pai, crendo, Senhor, que nós seremos marcados, Senhor, seremos selados, Senhor, por grandes milagres, Senhor, vindo diretamente de Ti, Senhor, nas nossas vidas. Por isso, Senhor, em nome de Jesus eu Te peço, Pai, tudo aquilo que possa atrapalhar, tudo aquilo que possa tirar, Senhor, ó Pai, a nossa atenção, tudo aquilo, Senhor, ó Pai, que venha nos desviar, Senhor, de estar ligado diretamente ao Seu trono, Senhor, que caia por terra nessa noite em nome de Jesus, Senhor, e que o Senhor possa liberar, Senhor, ó Pai, as nossas vidas, Senhor, para nós vivermos, Senhor, grandes milagres, Senhor, para nós vivermos, Senhor, ó Pai, grandes realizações, Senhor, diante da Sua presença, Pai, em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluias, glória a Deus.
Bom, como eu falei logo no início, né, esse texto que nós lemos aí é muito conhecido, né, muito fácil de ser interpretado, muitas vezes até mesmo ministrado, mas eu coloquei até um tema, né, nessa campanha, a campanha Marcados para Milagre. Eu coloquei um tema aqui que diz assim: Jesus é imprevisível. Fala para a pessoa ao seu lado: Jesus, Ele é imprevisível. Imprevisível. Irmãos, eu estava preparando essa palavra, eu falei, meu Deus, mas né, Jesus é imprevisível. De que forma Jesus pode ser imprevisível? Aí eu até busquei e falei, não, mas deixa eu identificar primeiro o que significa imprevisível. É imprevisível que não pode ser previsto, não previsível, que ocorre por acaso, aleatório, eventual e casual. E a gente vê justamente o que aconteceu nesse texto que nós lemos aqui. Eu particularmente, quando eu leio esse texto, eu gosto muito desse texto, acho bastante profundo tudo aquilo que Jesus realiza aqui. De repente a gente às vezes lê por cima e acha uma história interessante, uma história bonita, uma história onde Deus, onde Jesus foi usado ali para realizar grandes milagres. E eu tenho certeza que Deus vai realizar grandes milagres na sua vida em nome de Jesus, amém? E quando a gente lê esse texto aqui, um texto lindo, maravilhoso, cheio de detalhes, com muitas coisas que Deus tem a acrescentar na nossa vida. E às vezes eu olhei para isso e falei, meu Deus, mas Jesus, Ele apareceu numa situação ali, que eu tenho certeza absoluta que aquele homem, aquele paralítico que conta essa história aqui, que estava há 38 anos naquela situação, eu creio que ele não estava à espera de Jesus, mas ele estava à espera de uma água ser agitada ali, como diz a palavra, através de um anjo, e através daquela agitação, daquela água, ele ser lançado sobre aquela água, e a partir daquilo ele recebeu o milagre. Mas de repente Jesus veio, apareceu ali, como se diz, do nada, numa situação ali imprevista, uma situação ali não esperada, e de repente trouxe um grande milagre sobre a vida daquele homem, amém? E eu creio que é isso que Jesus tem para mim e para você nessa noite, em nome de Jesus, amém? Você crê nisso em nome de Jesus? Deus tem realmente preparado o melhor para nós, e muitas vezes nós não sabemos como Deus vai agir, mas nós temos que ter fé, nós temos que ter certeza, nós temos que ter convicção que nós cremos num Deus que age e realiza milagres em nome de Jesus, amém? Porque a Bíblia nos mostra isso, a Bíblia tem diversos textos que nos mostram isso, e em cima de todo esse texto, hoje pela tarde eu estava ministrando essa palavra, em cima desse texto eu aprendo pelo menos 5 coisas, pelo menos tem muito mais, mas pelo menos 5 coisas eu aprendo em cima desse texto aqui, e eu quero ministrar para vocês, quero compartilhar com vocês. É interessante que logo no primeiro versículo que nós lemos aqui, que diz assim, olha, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Então nesse primeiro versículo a gente já começa a entender qual foi o caminho, qual foi a condição ali naquele momento de Jesus. Diz que Jesus estava indo para Jerusalém, e Jesus estava indo para a cidade ali de Jerusalém, e ele estava indo numa festa, diz a Bíblia aqui que ele estava indo numa festa dos judeus. Então nessa ocasião estava tendo uma festa entre ali os judeus ali em Jerusalém. A Bíblia não escreve exatamente como era essa festa, não dá detalhes relacionados a essa festa, mas era uma festa e Jesus estava indo para essa festa. Mas no versículo 2 diz aqui, olha, e há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Aqui diz que em Jerusalém, perto ali de uma porta, que se chamava Porta ali das Ovelhas, havia um tanque. E nesse tanque, esse tanque naquela época ele era chamado, até os dias atuais, ele era chamado tanque de Betesda, era chamado de Betesda. A Bíblia mostra que Jesus entrou em Jerusalém por essa porta, pela porta das ovelhas, que ficava justamente nos muros, ali em volta de Jerusalém, e foi construída até mesmo na época de Neemias. Mas naquela época, irmãos, existiam 12 portas para entrar em Jerusalém. Fala assim comigo, existiam 12 portas para entrar em Jerusalém. Irmão, existiam 12 portas aonde Jesus poderia escolher para entrar até Jerusalém e participar daquela festa dos judeus. Mas a Bíblia diz que nesse momento aqui, Jesus ele entrou por uma porta que se chamava Porta das Ovelhas. De repente a gente olha para isso e fala assim, meu Deus, mas ele tinha 12 opções,
né? Tirando uma, sobraria, né, 11 opções, mas de repente ele foi justamente em um local ali determinado, um local certo, um local onde havia um tanque, um local onde havia pessoas que necessitavam de milagres, pessoas que necessitavam ser curadas, restauradas e transformadas, e foi por lá que Jesus entrou, foi por lá que Jesus foi. Então a primeira coisa que eu aprendo é que Jesus, ele vai pelo caminho certo. Fala assim para a pessoa ao seu lado: Jesus, ele vai pelo caminho certo, irmão. O caminho certo. Com Jesus não existe coincidência. A porta das ovelhas era a porta onde se entrava, olha só, era uma porta onde se entrava com animais para serem sacrificados. De repente Jesus entra por uma porta que não tem nada a ver ali naquela situação, porque não diz em nenhum momento que Jesus estava indo para fazer qualquer tipo de sacrifício, mas de repente ele entrou por uma porta que era destinada para esse fim, para levar ali animais para serem sacrificados ali naquela época. E Jesus foi e entrou a Jerusalém, tinha os muros que cercavam Jerusalém, e ele entrou justamente através dessa porta. Mas por que será que Jesus quis entrar por aquela porta? Não diz que ele levava nenhum animal, nenhum sacrifício. Será que foi uma coincidência? Será que Jesus simplesmente entrou ali porque de repente ele falou: não, eu acho que tem que entrar? Não, irmão, pode ter certeza que não. Jesus, ele sabia qual era o caminho certo para trazer o milagre na vida daquele homem. E da mesma forma, Jesus sabe, irmão, o caminho certo para liberar um milagre na sua vida, em nome de Jesus, amém? Ele sabe o momento certo, a hora certa e o caminho que ele deve trilhar, irmão. O caminho que ele deve trilhar para chegar e abençoar e liberar aquilo que você precisa, em nome de Jesus, amém? Alguém precisa de um milagre aqui nessa noite, em nome de Jesus? Que você possa crer que Jesus, ele vai pelo caminho certo. Às vezes nós pensamos assim: poxa, mas as coisas não acontecem. Poxa, mas eu não consigo enxergar a solução da minha dificuldade, do meu problema. Eu não consigo enxergar, né, as coisas, né, mudando na minha vida. Saiba de uma coisa: Jesus, ele vai pelo caminho certo. Jesus, ele vai pelo caminho certo. Às vezes nós queremos colocar uma rota para Jesus, né? Às vezes a gente olha para Deus, a gente vem para a igreja, começa a buscar por Deus, e de repente a gente fala assim: não, sabe de uma coisa? Eu acho que Jesus deve ir por ali, eu acho que Deus primeiro tem que fazer aquilo, porque quando ele fizer aquilo, aí ele vai abrir espaço para realizar aquilo. Muitas vezes a nossa mente humana, racional, acaba querendo traçar caminhos para Jesus, mas Jesus tem o caminho certo para mim e para você. Fala mais uma vez isso para a pessoa ao seu lado: Jesus tem o caminho certo para você, irmão. Que você acredite, em nome de Jesus. Com Jesus não existe coincidência. Jesus, ele faz tudo com propósito e de propósito. Tudo que Jesus faz é com propósito. Por que você acha que Jesus entrou por uma porta que ele nem deveria ter entrado? Por que será que ele entrou justamente por aquela porta? Ele tinha mais 11 opções, mas ele preferiu entrar por aquela, porque ele tinha algo a realizar na vida daquele homem. Ele tinha um milagre a realizar na vida daquele homem. E Jesus, ele atua justamente dessa forma. Jesus olha para cada um de nós e fala assim: poxa, eu preciso liberar algo na vida desse meu irmão, na vida dessa minha irmã, então eu vou por esse caminho, porque esse caminho é onde eu vou trazer a liberação, em nome de Jesus, amém? Você crê em nome de Jesus? Você tem fé suficiente para crer nisso? Crê que com Deus, quem está na presença de Deus, quem é cristão de verdade, irmão, não existe coincidência, não existe. Existe milagres, existe transformações, existe fé, existe realizações que só Deus tem para mim e para você, em nome de Jesus, amém? Então Jesus, ele sempre vai pelo caminho certo. Ele escolheu aquela porta sabendo, irmão. Ele escolheu aquela porta porque ele sabia o que o esperava naquela porta. Ele tinha certeza, ele sabia que ali existia um tanque, ali existia paralíticos, ele sabia de tudo isso. Então esse foi o caminho que ele trilhou para chegar e para liberar aquele milagre que precisava ser liberado ali naquele momento. Então ele escolheu aquela porta sabendo o que o esperava. Sabia que ali tinha um tanque onde muitos paralíticos estavam. Ele sabia tudo disso, ele sabia de tudo isso. Porque a Bíblia diz que nós servimos a um Deus onisciente, onipresente e onipotente. Amém? Quem acredita nisso, em nome de Jesus? A Bíblia demonstra de diversas maneiras
né, que nós servimos a um Deus que conhece tudo, sabe de tudo, está em todos os lugares ao mesmo tempo, né, que pode todas as coisas, que pode, né, que está ao mesmo tempo aqui. Eu creio em nome de Jesus, amém? Você crê que Jesus está aqui em nome de Jesus? Porque nós damos a liberdade, nós demos a liberdade para que Jesus, para que o Espírito Santo esteja aqui. Então Ele está aqui, e ao mesmo tempo Ele também está lá nos Estados Unidos, está no Japão, está na África. Todos aqueles que o clamarem, com certeza Jesus vai estar em nome de Jesus, amém? Então Jesus, Ele sabe o que faz, irmão. Ele sabe. Deus, Ele tem a maneira certa, Jesus tem a maneira certa de agir, de tocar, de ministrar. Não importa de repente o que você possa estar passando nesse momento, mas eu quero dizer para você que Jesus, Ele sabe, amém? Jesus, Ele conhece, Jesus, Ele tem o conhecimento de tudo. Jesus, Ele sabe tudo aquilo. Se estamos passando por momentos alegres, felizes, né, momentos de alegria, de júbilo, eu tenho certeza que Jesus sabe. Como da mesma forma, se você estiver passando por qualquer dificuldade na sua vida, em qualquer área da sua vida, eu quero falar para você que Jesus, Ele sabe, irmão, amém? Você acredita nisso em nome de Jesus? Aleluia. Às vezes a gente lê a Bíblia, às vezes a gente olha para a palavra de Deus e de repente a gente fala, meu Deus, né, Deus sabe, Deus conhece, mas muitas vezes falta fé no nosso coração, falta determinação do nosso coração de acreditar, porque quando nós acreditamos, nós colocamos em prática aquilo que nós acreditamos de verdade, amém? Então Jesus, Ele pode ter certeza que Ele sabe da sua vida, e Ele tem realmente algo a liberar na sua vida em nome de Jesus, amém? Versículo 2, olha o que diz aqui, olha, a parte B desse versículo, onde declara aqui, olha, tendo 5 entradas em volta, né? Algumas traduções, né, fala, né, tendo 5 alpendres, né? Diz aqui que havia 5 alpendres ou entradas, né? Esses 5 alpendres ou entradas mencionadas são como se fossem varandas, né, que tinham muitos enfermos. Então a gente começa a analisar como que era ali naquela época. Então, a partir do momento que se passava ali sobre aquela porta, né, chegava ali aquele tanque, e naquele tanque havia ali 5 entradas ali, né, 5 varandas, pode-se imaginar dessa forma. E em cada entrada, em cada varanda ali, existia uma quantidade, né, gigantescas, né, de pessoas ali, de paralíticos, de pessoas que estavam, né, buscando milagre, estavam buscando ali algo até mesmo na sua estrutura física ali naquele momento. Esses 5 alpendres ou, né, entradas, né, são como varandas, e o versículo 3 declara assim, olha, ali costumava ficar grande número de pessoas, doentes, inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam um movimento das águas, e todos eles unanimemente, né, únicos ali num só propósito, esperavam por uma só coisa: receber o seu milagre, receber a sua cura. Então todos eles estavam justamente esperando isso. A segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto, justamente através desse versículo, esses 2 versículos que nós lemos aqui, é que ainda esperar é a melhor saída. Fala para a pessoa ao seu lado, ainda esperar é a melhor saída. Às vezes é difícil, né, irmão? Às vezes a gente não consegue, né? Pode-se dizer assim, o nosso coração fica tão agitado que muitas vezes a gente não tem essa simples atitude de acalmar o nosso coração e esperar que Deus venha e haja ao nosso favor. Às vezes nós queremos, né, fazer as coisas como nós devemos, achamos que devemos fazer, ou fazemos de forma precipitada, de forma errada. Mas diz aqui que todo aquele povo que estava ali sobre aqueles alpendres ali, estavam sobre aquelas varandas ali, todos eles estavam à espera de algo ali sobre a vida dele, de um milagre para ser realizado na vida dele. Às vezes nós agimos por impulso, às vezes agimos por falta de paciência, às vezes agimos porque achamos que devemos agir, mas ainda esperar em Deus é a melhor saída, amém? Esperar em Deus, é lógico que tem condições que muitas vezes Deus pede para nós agirmos, mas se nós estamos esperando em Deus, quando Deus vem e fala conosco, nós agimos segundo a vontade de Deus, amém? Quem acredita nisso, amém? Mas o importante é nós ouvirmos a voz de Deus. Quantas vezes, irmãos, nós oramos,
né? Tem pessoas que falam: poxa pastor, eu oro sim, eu oro à noite antes de dormir, eu oro de manhã, eu oro à tarde, mas muitas vezes a gente ora, só que a gente esquece de parar para ouvir Deus falar conosco. Às vezes a gente começa a orar e falar, e apresentar a nossa família, apresentar a igreja, apresentar todas as condições, e muitas vezes nós esquecemos de ficar simplesmente em silêncio, falar para o Senhor: olha Senhor, vem e fala comigo. Se você fizer isso, eu tenho certeza que Deus vai falar com você em nome de Jesus, amém? Isso é uma das atitudes daquele que espera em Deus. Porque nós podemos sim ter objetivos, ter sonhos, devemos sim ter objetivos, sonhos, né, projetos no nosso coração, nós devemos almejar muitas coisas, mas tudo aquilo que nós devemos fazer tem que ser segundo a vontade de Deus, amém? Segundo a orientação de Deus para a nossa vida. Então por isso é importante nós esperarmos em Deus, esperar Deus falar conosco, esperar Deus liberar, esperar Deus abrir as portas para que nós venhamos a passar e viver grandes milagres em nome de Jesus, amém? Alguém gostaria de viver grandes milagres aí? Aleluias! Então, ainda esperar é a melhor saída. Olha o que diz o salmista aqui, no Salmos de número 40, versículo 1, ele diz assim: olha, esperai com paciência no Senhor, e Ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então quando nós esperamos com paciência no Senhor, se você abrir esse versículo, você vai perceber que a palavra Senhor está toda em maiúscula, né? Declarando, é lógico, o Deus que eu e você servimos, mas, né, mostrando que a nossa espera tem que ser totalmente em Deus. Quando nós esperamos Deus realizar algo na nossa vida, é momento de nós buscarmos mais e mais estarmos íntimos de Deus, porque a intimidade, ela traz a resposta de Deus para a nossa vida. Quando nós estamos próximos de Deus, quando nós estamos íntimos de Deus, Deus vem e libera aquilo que nós precisamos, Deus vem e fala conosco, Deus vem e traz realmente a resposta daquilo que nós precisamos, amém? Alguém precisa de resposta aqui nessa noite em nome de Jesus? Aleluia, que Deus venha liberar a resposta para você e que você possa ter paciência para ouvir, paciência para esperar, porque Deus tem a resposta certa para te entregar em nome de Jesus. Versículo 4 declara assim: olha, de vez em quando, olha só, olha, de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Então de vez em quando, não era algo assim, pode-se dizer, programado, estabelecido, né? A Bíblia não dá detalhes assim olha, daqui 5 minutos o anjo vai para, não, irmão. Eles ficavam ali todos na expectativa, esperando com paciência, e de repente do nada vinha ali um anjo, né? A Bíblia diz que vinha um anjo, a gente até acredita, alguns teólogos dizem que era o próprio Deus que vinha ali e realizava um milagre ali e tudo mais. Mas eles ficavam ali naquela expectativa e de repente, né, naquela paciência, naquela condição, quando as águas eram agitadas, o primeiro que fosse lançado ali naquele tanque, recebia ali a sua cura. Então automaticamente, eles ficavam ali num tempo ali esperando com paciência para que Deus realizasse o milagre. Então diz que nesse verso, de vez em quando, ou seja, mostra justamente que deveria ter uma paciência, deveria ter um momento de espera para que o milagre acontecesse, amém? Quem está entendendo aqui em nome de Jesus, amém? Então existe muitas vezes essa pausa, esse momento que eu e você devemos esperar para que Deus venha falar, para que nós venhamos agir da forma certa, da forma que é da vontade de Deus, da forma daquilo que agrada ao coração de Deus em nome de Jesus, amém? As nossas atitudes, os nossos comportamentos, as nossas ações, nós devemos estar ligados em Deus para poder ouvir a voz de Deus e agir, caminhar e realizar aquilo que vem totalmente de Deus para a nossa vida em nome de Jesus, amém? Então que você possa realmente esperar, acreditar e tomar posse, porque Deus vai falar com você, amém? Deus vai falar com você, irmão. Você acredita nisso de verdade em nome de Jesus? Aleluias. Versículo 5, aleluias, olha o que diz assim, olha, um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. O que eu aprendo nisso? Eu anotei aqui. Fala para a pessoa ao seu lado, diga para ele assim, olha, Jesus ainda é a sua esperança.
Jesus ainda é a minha e a sua esperança, amém? Atualmente a gente vê aí para a nossa política, atual no Brasil, e de repente a gente fala, não tem esperança, mas existe uma esperança sim, e essa esperança se chama Jesus. Jesus, quando Ele entra, irmão, não existe nada que não pode ser mudado, assim como eu tenho certeza que da mesma forma que Jesus, quando entrou na minha vida, mudou muitas coisas, e da mesma forma, quando Jesus entrou na vida de cada um de vocês, pode ter certeza que muitas coisas mudaram, amém? Muitas coisas foram transformadas, foram mudadas, e coisas boas, amém? Porque quando Jesus Ele entra, irmãos, Ele pode até mudar, às vezes dói até um pouquinho, às vezes machuca um pouquinho, mas a mudança dele traz transformação, a mudança dele traz bênção, a mudança dele traz realização, e é isso que Deus tem preparado para mim e para você. Deus, Jesus é a nossa esperança, assim como mostrou através desse homem. Olha só, a Bíblia diz, que fazia 38 anos que ele era paralítico, irmão, quase a minha idade, irmão, quase, eu tenho 39 anos, então, quase o meu tempo todo de vida, ele, vivendo ali uma dificuldade, era um paralítico, esses 38 anos que a Bíblia diz, não fala, não esclarece exatamente se era a idade daquele rapaz, não fala que aquele rapaz tinha 38 anos de idade, mas fala que aquele rapaz, ele fazia 38 anos que estava naquela condição de paralítico. Então, de repente a gente pode falar, mas quantos anos de vida aquele rapaz tinha? A Bíblia nem mencionou a idade, porque a Bíblia mesmo, nos mostra aqui, eu tenho certeza que Deus nos mostra, para nós ficarmos atentos justamente no tempo que ele ficou naquela dificuldade. Agora eu pergunto para você, 38 anos é pouco ou é muito? O que você acha, irmão? Eu acho muito. Tá certo que Deus, Ele tem a sua forma certa de agir, Deus tem o seu tempo certo de agir. A gente vê muitos exemplos na Bíblia aí, até mesmo através da vida de Abraão, existia uma promessa de Deus sobre a vida dele, e a promessa foi se cumprir quase com 100 anos de idade, então existia ali um tempo muito longo, para que a promessa se cumprisse, mas 38 anos eu enxergo como realmente muito tempo. Imagine só, você há 38 anos, fazendo a mesma coisa, esperando o seu milagre acontecer. Imagina você numa situação dessa, como aquele homem estava, 38 anos paralítico, pode ser até que aquele homem estava ali há 38 anos ali, em volta ali daquele tanque, esperando ali uma condição de, porque como ele era paralítico, ele ficava ali naquela situação, esperando alguém ir lá e lançar ele sobre as águas. Ele não conseguia se mexer, não conseguia se movimentar, estava ali paralisado, numa situação difícil ali. Existia algo ali sobre a vida dele que estava, fazendo com que ele esperasse o milagre acontecer. Se aquele rapaz ainda estava lá, é porque ele tinha uma esperança, irmão. Ele tinha uma esperança que um dia ele seria curado. De repente a visão dele, a cura dele, a esperança dele vinha através ali daquela agitação da água. Mas como eu falei no começo, nós servimos a um Deus imprevisível. Aleluias. Então muitas vezes aquilo que nós não imaginamos é o que Deus tem para realizar na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus, amém? Então Deus tem a realizar coisas grandes na nossa vida. Nós precisamos ter esperança. Muitas vezes a nossa vida está sem esperança, mas eu quero te dizer que Jesus é a sua esperança, amém? Você acredita nisso, em nome de Jesus? Ele é a minha e a sua esperança. Existe sim uma solução para cada um de nós, irmãos. Existe sim realmente uma condição de Jesus, quando Ele entrar, Ele mudar qualquer situação, qualquer circunstância. De repente, você possa estar passando por uma situação difícil, que você não enxerga aí uma solução, mas se você tiver esperança em Deus, se você acreditar, se você tiver fé, se você tiver o seu coração realmente ligado em Deus, eu quero dizer que há esperança para você, em nome de Jesus, amém? Há esperança de mudança, de transformação. Jeremias mesmo declara aqui no capítulo 29, versículo 11, um versículo lindo, maravilhoso. Ele diz assim, olha: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano,
planos de dar a vocês esperança e um futuro. Amém? Quem crê nisso em nome de Jesus? Isso é o que Deus tem como esperança, isso é o que Deus tem como algo preparado para mim e para você. Deus não quer uma vida de sofrimento para nós, irmãos. Deus não quer uma vida realmente desregrada, de dificuldade, de problemas, de angústia. Deus não tem isso para nós, em nome de Jesus. Você acredita nisso? Aleluias. Ele diz aqui que Deus tem para nós, que Ele conhece os nossos planos, e Ele tem planos de nos fazer prosperar. Alguém quer receber a prosperidade de Deus aí, em nome de Jesus? Prosperidade não só financeiramente, mas Deus Ele quer prosperar em todas as áreas da nossa vida. Ele quer que você tenha sim um emprego abençoado, que você tenha realmente uma condição financeira abençoada, mas que você também seja próspero na sua saúde, seja próspero aí no seu relacionamento com a sua família, seja próspero no seu casamento, em tudo que você possa realmente viver, que todas as áreas da sua vida viva uma grande prosperidade de Deus em nome de Jesus. Você acredita nisso em nome de Jesus? Aleluia, é isso que Deus tem para nós. Por isso há esperança. Fala para a pessoa ao seu lado: há esperança, irmão. Diga para ele: não perca as esperanças, não. Porque quantas pessoas perdem as esperanças, irmãos? A gente vive um momento aí, onde diz que a doença do século, mas eu creio que está amarrado em nome de Jesus, declaram aí que é a depressão, que é realmente uma doença onde as pessoas perdem totalmente a esperança em tudo. Perde a força de vontade, perde até mesmo a condição de querer viver. Então muitas vezes a pessoa entra numa situação que falta justamente a esperança. Mas mais uma vez eu falo para você: Jesus é a minha e a sua esperança em nome de Jesus, amém? Jesus é o que traz a esperança para nós. Nós buscamos a presença de Deus, nós até mesmo vamos até a igreja porque Jesus é a nossa esperança, irmão. É nisso que nós buscamos, é isso que nós almejamos. A gente vem até a igreja buscar fortalecimento da palavra de Deus, buscar realmente fortalecimento da nossa fé, porque a Bíblia diz que a fé ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, e a partir do momento que você começa a ouvir a palavra de Deus, Deus começa a gerar fé no seu coração, e essa fé começa a gerar uma esperança, uma expectativa, começa a gerar algo no seu coração que trará o milagre, trará fé, trará realização para a sua vida em nome de Jesus, amém? Que você possa ter essa determinação e viver isso na sua vida em nome de Jesus. Aleluias, que você possa realmente ter essa esperança em Deus, ter essa esperança em Jesus. O salmista declara aqui no Salmo 146:5, ele diz assim: olha, como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, amém? Aleluias, como é feliz aquele que tem o seu auxílio, aquele que tem como seu ajudador o próprio Deus, amém? O próprio Deus é aquele que nos ajuda, é aquele que nos fortalece. Nós vivemos, como a Bíblia diz, num tempo da graça, num momento ali, vivemos a graça de Deus. Nós temos hoje o grande privilégio, irmãos, de termos o Espírito Santo de Deus habitando no nosso meio, amém? Isso é um privilégio tremendo para nós nos dias atuais, porque o próprio Espírito Santo ele começa a trazer esse renovo na nossa vida. O próprio Espírito Santo começa a trazer essa convicção. O próprio Espírito Santo começa a falar conosco e começa realmente fazer com que a nossa fé venha borbulhar no nosso coração e a gente venha realmente ter esperança que as coisas vão mudar e vão acontecer em nome de Jesus, amém? Que o melhor vai acontecer na minha vida e na sua vida. Então não desista em nome de Jesus, irmão. Não desista, tenha fé, tenha determinação no seu coração. Se muitas vezes o inimigo vier querer assolar, querer lançar algo na sua mente, querer realmente trazer algo, trazer um bloqueio, trazer realmente uma falta de fé, trazer um desânimo, que você possa repreender isso e declarar: olha, o meu Jesus é a minha esperança, amém? O meu Jesus é o meu Salvador, o meu Jesus é aquele que tem a esperança, é aquele que tem realmente o melhor preparado para mim, porque Ele me faz prosperar em todas as áreas da minha vida, amém? Que você possa profetizar isso na sua vida em nome de Jesus, irmão, amém? Que você possa crer nisso, aleluias. Pode aplaudir ao Senhor, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Aleluias.
Nós servimos a um Deus vivo, irmão. Não é um Deus morto, não. Antes de eu estar no Evangelho, na presença de Deus, eu entrava ali numa igreja, né, numa outra religião. Entrava ali, de repente olhava no fundo da igreja, tinha ali um Cristo com os braços abertos, né, pregado ali com sangue nas mãos, nas pernas, né, nos pés ali. De repente eu olhava para aquilo e falava: meu Deus, mas Jesus, se Ele está ali, Ele não pode fazer nada por mim. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o nosso Jesus, aleluias, Ele ressuscitou ao terceiro dia, amém? E aquele que ressuscitou, se Ele ressuscitou, quer dizer que Ele está vivo. E se Ele está vivo, quer dizer que Ele pode, irmão, realizar, Ele pode transformar, Ele pode estender as suas mãos para mim e para você, irmão. Ele pode falar conosco, Ele pode realmente ministrar o nosso coração, Ele pode vir e tocar na nossa vida e falar: olha filho, eu tenho o melhor preparado para você, eu tenho um milagre a realizar na sua vida, eu tenho algo sobrenatural de Deus para realizar na sua vida, porque nós servimos a um Deus vivo, irmão, aleluia. Nós servimos a um Deus vivo, a um Deus que fala, a um Deus que se comunica, irmão. Isso é tremendo, a gente poder falar com Deus, a gente poder ficar quietinho, ouvindo a voz de Deus e Deus falando conosco, irmãos. Isso é maravilhoso, isso é poderoso. Nós temos esse privilégio, que você possa usufruir disso que Deus entregou para mim e para você, para todos aqueles que creem nele, para todos aqueles que estão na presença dele, para aquele que se diz cristão, ou seja, seguidor de Cristo. Aleluias. Existe algum seguidor de Cristo aqui nessa noite, em nome de Jesus? Aleluias. Então, se você é seguidor de Cristo, saiba que você serve a um Cristo vivo, amém? Aleluias. E Ele fala com você, você precisa ficar ligado nisso. Olha o que diz o versículo 6, aleluias. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Irmão, é tão interessante Jesus perguntar isso para aquele homem, né? Você fala assim: poxa, acho que Jesus, sei lá, né? Acho que tinha algum problema de cabeça, não sei, não é possível, né? Porque de repente ele vai no local onde tinha só enfermos, só, né, paralíticos, pessoas ali. Ele estava indo no local porque ele sabia que aquele local tinha aquelas pessoas. Ele estava indo, né, como eu falei desde o início, ele estava no caminho certo. Ele sabia de tudo aquilo, de toda aquela situação, de toda aquela condição. E de repente ele chega ali para aquele paralítico que fazia 38 anos que estava naquela situação. E chegou para ele e perguntou para ele: olha, você quer ser curado? Você quer ser curado? Então olha só, mesmo Jesus sabendo de toda a condição daquele homem, ele ainda fez essa pergunta: você quer ser curado? A primeira impressão parece até mesmo uma pergunta sem nexo, uma pergunta tola. Mas Jesus sabia que as pessoas acabavam se acostumando com uma vida de desgraça, irmãos. Por isso ele fez aquela pergunta. Porque na realidade é lógico, era algo lógico. De repente ele vê aquela enfermidade, vê que aquele homem estava em busca daquilo, porque as pessoas que estavam lá estavam buscando pela cura. Então Jesus não precisava perguntar isso para ele, mas Jesus perguntou porque ele queria saber a resposta. Porque muitas vezes nós ficamos nessa situação, irmãos, nessa situação de preso na dificuldade. Muitas vezes a gente fica numa condição, de repente vem algo contrário, e ao invés de nós lutarmos, ao invés de nós profetizarmos, porque é isso que faltou na vida daquele homem, ele profetizar a mudança sobre a vida dele, com anjo, sem anjo agitando, não importa, irmão. Se ele tivesse profetizado, se ele tivesse fé, eu creio que tinha mudado essa história, eu creio que tinha mudado essa situação. Mas ele estava acostumado naquilo, ele estava numa situação ali, como se diz: olha, para mim é isso mesmo. Para mim essa situação, olha, se não vier alguém aqui, de repente me jogar ali no tanque, na água, se não acontecer isso, olha, eu nasci para isso, é para isso. Então ele estava pensando dessa forma. E quantas vezes eu e você pensamos dessa maneira? Às vezes passamos por momentos ali que a gente fala: meu Deus, eu preciso me acostumar com isso, porque para mim não tem solução. Às vezes a própria enfermidade, irmãos, como a gente está falando aqui sobre uma cura, sobre uma enfermidade. Às vezes a gente acaba, né, como se diz assim, absorvendo, parece que uma enfermidade, achando que ela faz parte da nossa vida. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Jesus, Ele levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. Amém? Você acredita nisso? Aleluias.
Ele levou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades. Jesus levou, Jesus trouxe cura para mim e para você. Então nós não precisamos, nós não podemos ficar ali tomando posse de repente de uma dificuldade, achando que é nossa, irmão. Mas nós temos que entregar a Deus, amém? Nós temos que realmente profetizar. É isso que faltou na vida desse homem, porque olha só o que esse rapaz respondeu para Jesus quando ele fez essa pergunta. Eu acho que a resposta dele foi pior ainda, né? Foi uma resposta que eu acho que era melhor ele ficar quieto e não falar nada, mas ele respondeu, e olha o que ele diz ali, né? Versículo de número 7, não é isso? Versículo de número 7. Disse ao paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Olha o que ele respondeu. Antes, Jesus até demonstrou, acho que eu não falei, mas o tópico 4, né, 4 aqui, é Jesus, ele ainda se preocupa com você. Jesus, ele ainda se preocupa conosco. Por isso ele fez aquela pergunta àquele rapaz, mas Deus, ele não tem uma vida de desgraça para mim e para você. Ele não tem isso. Mas aquele rapaz não entendeu, por isso ele quis, de uma certa forma, aquele paralítico, ele quis explicar por que estava naquela situação. Como se diz, ele queria dar desculpas a Jesus por estar naquele estado. E eu falo para você, dar desculpas não traz resultado. Fala isso para a pessoa, sei lá, dar desculpa, irmão, não traz o resultado. Isso é mais uma coisa que eu aprendi. A quinta coisa que eu aprendi nesse texto é justamente isso, que se nós dermos desculpas, isso não vai trazer o resultado que nós precisamos. Deus, ele não quer simplesmente que nós venhamos a explicar por que estamos passando, por que situação, olha o que aconteceu, não. Ele quer liberar um milagre na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus, amém? Então você percebe aqui que aquele rapaz, ele tentou de uma certa forma explicar para Jesus aquela situação, mas é tão interessante que Jesus não pediu para ele explicar aquela situação, não pediu nada disso. Jesus só chegou para ele e falou: você quer ser curado? Aí ele veio e falou: não, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada, enquanto estou tentando entrar, ou chega antes de mim. Ele não respondeu o que Jesus havia perguntado. Na verdade, Jesus queria simplesmente uma resposta, pode-se dizer assim, sim ou não. Perguntou para ele: você quer ser curado? Aquele homem deveria ter respondido sim ou não, mas não, ele inventou ali, ele colocou toda uma dificuldade ali, várias desculpas ali, várias barreiras ali naquele momento, para que ele não pudesse ali, ele tentou de alguma certa forma justificar. Mas não é isso que Deus espera de cada um de nós, amém? Nós não precisamos justificar para Deus aquilo que nós precisamos como milagre, aquilo que é de milagre, aquilo que Deus pode entregar de milagre na nossa vida. Nós temos que simplesmente tomar posse do nosso milagre em nome de Jesus, amém? Tomar posse. Muitas vezes o que falta para nós é isso. Jesus, ele só queria ouvir daquele rapaz: eu quero. Imagina só se tivesse mudado. Imagina Jesus chegou perguntando para ele assim: olha, você quer ser curado? E ele chegasse para Jesus e falasse assim: eu quero ser curado. É diferente ou não é diferente essa resposta, irmão? Agora eu pergunto para você, qual é a resposta que você tem para Jesus? Jesus chega para você e fala assim: olha, eu tenho um milagre para liberar na sua vida. O que você responde para ele, irmão? Aleluias. Será que é com essa determinação mesmo, em nome de Jesus? Ou será que eu e você vamos tentar dar uma desviada e falar assim: não, sabe o que é? Poxa, é que eu tentei, eu achei que era dessa forma, olha, eu pensei que era desse jeito, olha, era para uma pessoa fazer desse jeito, era uma pessoa, sabe o que acontece? Eu não sei o que aconteceu. Ou será que você vai ter a determinação de quando Jesus chega para você e fala: olha, eu tenho um milagre para liberar para a sua vida, você quer realmente receber esse milagre? Será que você vai chegar para Jesus e falar: Jesus, eis-me aqui porque eu quero o meu milagre? Aleluias, eu quero viver esse milagre em nome de Jesus, amém? Você pode repetir comigo isso e fala: eu quero, Jesus, viver esse milagre na minha vida. Aleluia.
Glória a Deus, que você possa desejar isso. Para Jesus não importa o que você esteja passando, ou mesmo o que você já passou, irmão. Para Jesus isso não importa. Jesus, Ele não quer ouvir as nossas justificativas. Ele não precisa disso, irmãos. Mas Ele quer liberar um milagre na sua vida. Amém? Quem acredita nisso? Amém? Ele quer simplesmente liberar um milagre. Então essa pergunta foi justamente para receber. Ele queria que aquele homem tivesse falado isso. Olha, eu quero sim, eu quero ser curado, eu preciso ser curado. Uma palavra positiva, uma palavra ali de ação, de algo ali que trouxesse uma resposta, um poder sobrenatural de Deus sobre a vida dele. E é isso que Deus espera de nós. Aleluias. No versículo 8 ele diz assim, olha: então Jesus lhe disse: levanta-se, pegue a sua maca e ande. Nesse versículo deu para perceber que Jesus, se você for ver, ele não estava, entre aspas, aí, olha, nem aí para aquilo que ele havia justificado. A justificativa para Jesus não fez diferença nenhuma, porque Jesus chegou para ele e falou: olha, levanta-se, pega a sua maca e ande. Essa era a frase que aquele rapaz precisava ouvir. Aí eu pergunto para você: qual é a frase que você precisa ouvir de Jesus nessa noite? O que você quer que Jesus venha liberar sobre a sua vida nessa noite? O que você quer que Jesus venha trazer como milagre na sua vida nessa noite? Porque aqui, esse homem, ele precisava de cura. De repente você veio aqui e o seu milagre não é uma cura, porque fisicamente a sua saúde está, de repente, nota 10, e você não precisa de cura nesse momento. Mas pode ser que você necessita de um outro milagre de Deus sobre a sua vida. Então qual é a frase que você quer receber de Jesus? O que você precisa ouvir de Jesus hoje? Fala para a pessoa ao seu lado: o que você precisa ouvir de Jesus hoje, irmão? Será que você precisa ouvir de Jesus: receba a sua cura? Amém? Quem precisa ouvir de Jesus: receba a sua cura? Será que você precisa ouvir de Jesus: receba a sua prosperidade em nome de Jesus? Será que você precisa ouvir de Jesus: receba a sua libertação, a sua transformação em nome de Jesus? Seja totalmente liberto em nome de Jesus. Será que você precisa receber de Jesus uma frase que declara: olha, receba a restauração do seu casamento em nome de Jesus? Aleluia, que você possa tomar posse, aleluia, de tudo aquilo que Jesus tem para você. Porque Jesus, Ele tem preparado coisas grandes para nós, irmãos. Assim como Ele realizou algo sobrenatural, um grande milagre, algo maravilhoso ali na vida daquele homem, que mudou totalmente a história da vida dele. Eu tenho certeza que Jesus quer mudar a sua história. Jesus quer mudar realmente a minha vida e a sua vida. Olha o que diz ali o versículo 9, para nós finalizarmos. Ele diz assim, olha: imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Então olha o que aconteceu na mesma hora, naquele mesmo momento. Ou seja, naquele momento aonde Jesus liberou ali aquela frase, profetizou ali aquela mudança, aquela transformação, naquele momento aquele homem foi totalmente curado. E eu quero falar para você nessa noite que Jesus tem pressa em te abençoar. Você acredita nisso? Jesus tem pressa em nos abençoar, irmão. Tem pressa, irmão. Depende do que? De cada um de nós. Depende da fé do nosso coração. Depende de nós acreditarmos. Depende de nós realmente confiarmos. Depende, como eu falei aqui, de nós depositarmos a esperança naquele que pode trazer o que nós precisamos, daquele que pode liberar aquilo que nós precisamos. Eu não sei qual foi o motivo da sua vinda aqui nessa noite. Eu não sei, não conheço todas as pessoas, não sei por qual motivo você veio aqui. Mas uma coisa é certa: se você tiver fé suficiente para acreditar, Deus libera o seu milagre hoje em nome de Jesus, amém? Deus libere, porque Ele tem o poder, irmão. Ele tem o poder. Nós somos limitados. Nós de repente precisamos de um tempo para descansarmos, um tempo para pararmos. Muitas vezes o nosso físico, tem muitas limitações, e por isso muitas vezes, tem coisas que eu e você não podemos realizar. Mas a Bíblia mesmo declara que nós servimos a um Deus que não dorme, um Deus que nem sequer cochila, mas um Deus que está 24 horas prontos
para nos ouvir, para nos abençoar, para liberar o milagre que nós precisamos em nome de Jesus, amém? E Jesus, Ele tem pressa, irmãos, Ele tem pressa realmente em trazer aquilo que nós precisamos, e liberar um grande milagre sobre a nossa vida, porque nós servimos a um Jesus que é imprevisível, amém? Você acredita nisso em nome de Jesus, amém? Então se coloque de pé nesse momento, aleluias.